Já tá. Bom, nosso trabalho é sobre as propriedades, aplicações e o processo de fabricação da fibra de vidro. Eu sou o Thales Henrique. Eu sou a Helena Medeiros. Eu sou o Matheus Cláudio. Sou o Matheus Henrique. Eu sou o Thales Rosado e o que apresentou o trabalho primeiro é o Thales Henrique Carvalho Manarim. Agora a gente vai seguir com a apresentação. Bom, primeiro uma breve introdução sobre a fibra de vidro. Ela é um material que é conhecido há alguns séculos já, mas ela só foi ter um uso comercial relevante a partir de 1920, quando começaram a usar ela como um substituto de fibras de aço em alguns filtros de ar. Só o mercado cresceu mais em 1933, quando uma nova técnica de produção permitiu que ela passasse a ser usada como um isolante térmico, que é usado até os dias de hoje, e a partir de 1935, pelo método novo chamado método Bushing, ela passou a ser feita junto com polímeros para aprimorar esses polímeros. Aí a gente vai estar tratando mais especificamente dessa técnica de produção, que é a técnica mais interessante aí de se discutida. A fibra de vidro ela é uma aglomeração de microfilamentos de vidro e elas são unidas para a aplicação dessa resina, que é o polímero, e ela é caracterizada como um material compósito. Bom, falando um pouquinho sobre as propriedades e aplicações da fibra de vidro, as fibras de vidro elas são obtidas a partir de minerais moídos, né, como, por exemplo, areia, colemanita, calcita, e esses minerais são fundidos em fornos a altíssimas temperaturas, entre 1.400 e 1.500 graus Celsius, para posteriormente ser transformado em fibra. A composição dessa massa, né, desse conjunto de minerais que vai para o forno, ela varia e isso determina o tipo de fibra de vidro. Pode passar o slide, por favor. Então, a fibra de vidro, é sempre o tipo e a letra. Então, por exemplo, tipo E vem de electrical glass. Então, é uma fibra de vidro utilizada principalmente como isolante elétrico. Ela tem uma boa resistência à tração e flexão. O tipo C seria o chemical glass. Possui uma boa resistência química e ela é recomendada para aplicações em ambientes corrosivos. Tipo ECR tem uma excelente resistência química também e ela é recomendada para ambientes ácidos, como tanques de material ácido, por exemplo. O tipo S ela tem uma propriedade mecânica muito, muito boa e ela é usada para aplicações aeroespaciais, balísticas, até em blindagens. E o tipo AR, ela, assim como o tipo C e o tipo ECR, ela tem uma boa resistência química também, ela tem uma grande resistência à alcalinidade e ela é usada em concreto, argamassa, para compor esses materiais. Pode passar, por favor. E a fibra de vidro, de uma maneira geral, né, o material fibra de vidro, ele apresenta algumas características que fazem com que ela tenha uma ampla gama de utilização na indústria. Por exemplo, a leveza. Como ela tem ela é o plástico presente na fibra de vidro, né, o polímero presente na fibra de vidro, torna ela pelo menos 30% mais leve com propriedade que o aço, mas ela tem as mesmas propriedades parecidas com o do aço, só que ela é 30% mais leve. Alta resistência, então ela tem uma grande resistência à tensão, ela chega a ser superior à resistência à tensão do aço. Ela não apodrece, então ela não sofre corrosão, não sofre ataque de insetos, nem de roedores, por exemplo. Baixa condutividade térmica, como eu já disse, ela é usada como isolante térmico, isso. E, por exemplo, ela pode ter uma condutividade térmica até 1000 vezes inferior que a do ferro. Isolante elétrico, como o Thales já havia dito na introdução, foi descoberto em 1933 um processo de fabricação que você poderia usar fibra de vidro como isolante elétrico. Incombustibilidade, ela, se pegar fogo no ambiente, a fibra de vidro ela não propaga chamas e não libera gases em contato com o fogo.
Higiene, que seria no sentido de que é um material de fácil limpeza, não acumula sujeira. Ela é reciclável, como eu já disse, ela é flexível, então altamente maleável, você consegue fazer peças complexas e de diversos tamanhos, então você consegue fazer uma peça pequena, bem elaborada, e isso tudo dá a ela uma característica de ser versátil, né, por todas essas propriedades que foram citadas. Agora a Helena vai dar continuidade na apresentação. Então, falando sobre os produtos da fibra de vidro e onde eles podem ser aplicados, a gente tem que primeiro deixar claro que as características do material permitem que a fabricação do produto seja usada em sejam diversos produtos, na verdade, não é apenas um tipo de fibra de vidro que você pode fazer. Cada produto tem uma propriedade e tem aplicações singulares, então a gente vai começar falando um pouco sobre elas. Pode passar, por favor. Pode passar, slide? Isso. Então, primeiro a gente tem o rovings, que são bobinas cilíndricas formadas por mechas de filamentos contínuos de fibra de vidro enrolada. Elas são praticamente paralelas e sem torção. Elas são muito aplicadas em processos de aspersão, pultrusão e enrolamento filamentar. Na parte de mantas de fibra picada, elas são formadas a partir do corte das fibras de vidro aglutinadas, por meio de um ligante de alta solubilidade. Elas são recomendadas para o processo de laminação manual, laminação contínua, moldagem por transferência de resina e injeção. Na parte dos tecidos woven roving, eles são entrelaçados na direção de 0 graus e 90 graus, com configuração de tecelagem. Então, ela é recomendada para um processo mais de laminação manual. Na parte de mantas moldáveis compostas, elas basicamente consistem de uma ou duas camadas de mantas de fibras de vidro picada, e elas são costuradas ao núcleo de tecido não sintético, como de polipropileno. E o resultado é um reforço perfeito recomendado a sistemas de moldagem fechada, como moldagem por transferência e infusão. Por último, os véus de superfície são formados por filamentos de fibra de vidros dispersos aleatoriamente, e eles são ligados por um copolímero de estireno acrílico. Eles são usados principalmente como uma barreira protetora do laminado contra a ação de ambientes agressivos, que também proporcionam uma superfície lisa com melhor acabamento e tem rápida impregnação. Pode passar. Agora falando um pouco sobre o mercado da fibra de vidro, no âmbito internacional, a gente percebe que a indústria da fibra de vidro é muito concentrada, isso em 3 regiões em particular, a Ásia-Pacífico, a América do Norte e a Europa, sendo que a Owens Corning, que é a líder mundial, tem mais de 26% do market share. Essa característica de ser muito concentrada, a gente vai observar também quando vir para um âmbito nacional. Então, se puder passar, por favor. No âmbito nacional, a gente vê que as principais produtoras são a Owens Corning e a CPIC, 2 empresas que não têm a sede no Brasil, não são empresas brasileiras, mas têm mais de 50% da produção do país, que é aproximadamente 160 mil toneladas por ano. Quando a gente analisa o mercado comercial, a gente vê que a situação do Brasil na produção de fibra de vidro não é tão favorável. A gente sempre importa mais do que exporta, e essa diferença tem aumentado nos últimos anos, sendo que ela tem um valor significativo. Então, foram quase 50 mil toneladas em 2020, e vendo a produção que é de 160 mil, mostra que é quase 1/3 da nossa produção que precisa ser importado. Se a gente observar também de onde vem essa importação, então, de onde o Brasil compra, a gente repara que são aquelas regiões comentadas anteriormente, com um grande destaque para a China, que é responsável por mais de metade do volume de fibra de vidro comprado. Já falando da exportação, então, dos países para qual o Brasil vende, se puder passar aqui, por favor. O grande destaque está na Argentina, que é o principal país,
Então, além de ter os daquelas regiões destacadas anteriormente, a Argentina acaba sendo o principal país que compra do Brasil, pela proximidade, pelos diversos acordos comerciais que temos, que acabam facilitando esse comércio. Agora o Thales vai falar um pouco do processo produtivo. Então, nesse processo chamado bushing, né, ele começa com a mistura das diversas matérias-primas que formam o vidro da fibra de vidro. Então, minérios como a barrilha, a cal e a sílica, elas são primeiramente misturadas, né, numa batelada, num pulsador, e depois eles são utilizados sendo colocados dentro de um forno. Né? Esse forno ele é altamente quente, todo refratário, de aproximadamente 1.500 graus. São vários maçaricos, e esse forno ele é um forno grande de maneira horizontal, que o vidro, quando ele passa ao longo desse forno, ele acaba limpando, né, de algumas impurezas e tornando o vidro ideal, e essas características que vão dar a influência do tipo de vidro, se é o tipo E, se é o tipo C. Então, depois que esse vidro ele é fundido, ele é formado dentro do forno, ele cai no equipamento, na peça de metal que se chama o bushing. O bushing ele é uma placa, geralmente de crômio, com várias aberturas de 10 a 20 micrômetros, que esse vidro fundido passa e se transforma em vidro. Vidros pequenos, em grande quantidade, de 1.500 a 2.000. E quando ele cai, ele passa por um rolo aplicador, que passa um material chamado binder, como se fosse uma cola que convém as características clássicas da fibra de vidro ao material. E assim esse vidro, juntamente com o binder, é bobinado em diferentes tipos de aplicações que vão depender do produto final. Então, esse produto, depois de aplicado, ele é colocado na estufa e lá ele fica por 24 horas e depois ele é enviado para sua respectiva produção do produto final, seja ele mantas, que no caso é a fibra picada, seja ele um roving. Então, o processo de produção ele se dá de maneira resumida dessa forma. Bom, aí algumas conclusões do nosso trabalho é que, primeiro, a fibra de vidro ela é um compósito de vidro e polímero, ela não é apenas vidro, ela vai ter aí diversas finalidades, e se a gente pensar de um ponto de vista molecular, ela não é um único material, né? Ela é uma família de materiais que vão utilizar o vidro para aprimorar as características de polímeros. A cada tipo de fibra é um material único, com propriedades que dependem bastante do tipo de vidro e do polímero, e também é interessante a gente notar que o processo produtivo não muda com a mudança do material, ele só vai mudar no final do processo para a forma final do produto, e não em si pela forma molecular do composto. Bom, obrigado pela atenção.